Saudações, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo à primeira aula do TEAR 2025. Antes de nós começarmos, eu quero te convidar para fazer um minutinho de silêncio comigo. Encontra uma postura confortável, te acomoda no teu assento e faz inspirações profundas, exalações longas. E vai deixando os resíduos do dia irem sedimentando, escoando, serem lavados e purificados. No teu silenciar. Respirando conscientemente. O caminho é a morada divina. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a vida, eu sou a verdade. Jesus é representante da consciência, do bem viver, do viver em paz, do estar em amor, em estado de amor. Jesus representa um estado de ser. E ele nos indicou que a verdade está no caminho, que esse estado de ser pode ser encontrado no caminho, na verdade do instante. Então eu repito, o caminho é a morada divina. Tagore, um poeta místico, disse: se a vida não tem fim, onde está o seu objetivo? Ao que o próprio Tagore respondeu, a resposta está em toda parte. No TEAR, nós recordamos o nosso idioma materno, uma linguagem com a qual nós nascemos, mas que por falta de prática nós vamos aos pouquinhos esquecendo. Essa linguagem, ela foi codificada pelas sabedorias ancestrais, valorizada, protegida, para que nós pudéssemos recordá-la. Ao recordar esse idioma, nós somos capazes de conversar com tudo o que existe na criação e encontrar nossas próprias respostas, brincar com tudo o que existe.
Esse idioma é a linguagem do espírito. Esse é o nosso propósito no tear. Recordar o nosso idioma materno. Então, após esse nosso momento de concentração, de respiração consciente, eu trouxe essa pequena introdução a vocês para informar qual que é mais ou menos o tom do trabalho que a gente faz no TEAR, né? E eu digo a gente porque a gente nunca está sozinho, né? Reverenciamos os mentores justamente com essa intenção, porque esse trabalho, tudo que a gente faz, nunca é só eu, né? Só eu. Sempre tem mais coisas envolvidas, né? Por isso o TEAR, somos um emaranhado de fios. E com sorte, e com dedicação, e com esforço, a gente consegue fazer esse emaranhado, esse novelo, se tornar uma obra de arte, né? Se tornar algo belo e útil. E, e muito do que a gente conversa no tear tem a ver sobre colocar essa ideia e esse ideal de propósito no aqui e agora, nesse instante, em dissociar essa nossa ideia de uma linha de chegada, de algo assim lá na frente a ser alcançado, porque não é sobre isso, é sobre um estado de ser, é sobre o aqui e agora. Claro, temos ambições, temos vontades, e isso faz parte também, mas em termos de bem viver, em termos de estar em paz, em termos de vibrar amor, esse trabalho é no aqui e agora, né? Então, tudo que é trazido aqui, em termos de obras de arte, em termos de sabedorias das ciências ancestrais, visa construir o nosso olhar para que a gente olhe para esse caminho com lucidez, encontrando respostas, aprendendo a decodificar toda essa bagagem de símbolos que existe em toda a criação. Porque essa plataforma que a gente habita, que é o planeta Terra, ela é extremamente pedagógica e, e orientada para essa nossa construção, né? É uma Tem várias passagens antigas, assim, ou são histórias, ou são, assim, uns provérbios que dizem que a gente pode ver a vida como uma guerra ou como um jogo. E isso depende do seu olhar. E no tear a gente constrói o olhar. Bom, todas estão super quietinhas, mas vocês podem fazer perguntas quando vocês quiserem, escrever no chat, abrir o microfone, fiquem super à vontade, tá bom? O tear, ele é participativo, ele é uma malha de fios. Então, é na riqueza da experiência dessa troca de fios, né, dessas partilhas, que a gente constrói a beleza do tear. Então, por favor, sintam-se muito à vontade para compartilhar visões, compartilhar comentários, questionamentos, etc. Bom, todas estão no grupo. Flávia levantou a mão, pode falar. O microfone está fechado. Eu gostaria de sugerir que as pessoas se apresentassem, se quiserem, né? Assim, pelo menos de onde estão falando, sei lá, eu acho que né, para a gente ser participativo, começar a gente falando um pouquinho de cada um, não sei. Tem Perfeito, alguma Flávia. sugestão? Então vamos assim, vamos falar o nome, a cidade e em uma palavra, o que você busca? Queres começar, Flávia, já que você fez a nossa Pode, sugestão? pode ser, deixa eu abrir minha câmera.
Então, meu nome é Flávia, eu estou falando aqui da cidade de Pinheiros, no Espírito Santo. Eu não moro aqui, mas eu trabalho aqui de vez em quando. Hoje eu estou num alojamento aqui da Reserva Biológica do Córrego do Viário. E numa palavra é para falar o quê? O que buscas? Busco paz interior. Perfeito, obrigada, Flávia. Obrigada. Eu sou Ana Paula, moro aqui no Estreito, sou de Florianópolis. Sou de Florianópolis, não sou brasileira, mas moro aqui em Florianópolis há muitos anos. E participo com a Dara já há algum tempo, e ela sempre me encanta, e eu procuro segui-la, porque ela, para mim, é um exemplo, uma pessoa muito iluminada, e eu busco conhecimento. Muito obrigada, Ana. Eu vou aproveitar. Meu nome é Ulisses. A Fernanda, minha esposa, vai entrar daqui a pouco, que nós estamos aí fugindo um pouquinho do trabalho, que se estendeu. Falamos de Louveira, São Paulo. Eu busco o autoconhecimento, né? Nós temos tentado nos aprofundar no autoconhecimento. Muito obrigada, Ulisses. Oi, eu sou Cristiane, eu conheço a Dara do Rara, de Florianópolis, mas agora eu moro em Agronômica, Santa Catarina. Busco autoconhecimento, expansão do conhecimento. Já fiz curso de Reiki em que a Dara era participante, minha filha também, já foi sintonizada por você, né? A Lavine, que está aqui do meu lado. E estou muito feliz. Hoje, na verdade, eu decidi hoje participar do curso. Depois de uma meditação que eu fiz de manhã, e tirei umas cartinhas de geometria sagrada, e depois veio, a primeira mensagem que eu leio foi a do Tear, no grupo do Medita, deu assim, sinal. E é isso. Beijão a todos. Que legal, Cris, obrigada. Beijo para a Lavine também. Dara, eu gostaria de ver o rostinho de cada pessoa para eu identificar depois. Ah, pois fosse então, mas possível. aí é com cada um, né? É cada um que tem que liberar a sua imagem aí para a gente ver. Então, Flávia, eu já você tá liberei a imagem. Legal, Meu Ian. nome é Ioná, moro no Rio e estou adorando conhecer vocês, a Dara, pelo livro, né? E busco conhecimento também. Muito obrigada. Beijo. Então, o seu nome se pronuncia Ilná. Ioná. Ilná. Tá bom. Eu falava com outra tônica, agora eu aprendi direitinho. Olá, boa noite a todas. Oi, Dara. Meu nome é Marielle, eu sou de Divinópolis, Minas Gerais. Eu participo do grupo do livro, né, de São Francisco de Assis. E eu não estou no grupo do Medita. Eu tive indicação de duas amigas queridas, né, para participar hoje desse projeto, mas eu não conheço. Eu não conheço, assim. Eu meio que vim intuitivamente mesmo. E a palavra que eu busco é autenticidade. Obrigada, Marielle. Amei sua palavra. Muito bem-vinda. Você está no grupo do TEAR já ou não? Não, não estou. Eu estou só no livro de São Francisco. Tá bem. Depois você consegue me dar um alô ali no WhatsApp, que aí, se você tem interesse, eu te coloco nos grupos? Sim. Eu vou
procurar lá no do Recanto de São Francisco, que eu envio. Muito obrigada pela oportunidade, viu, Dara? Tá bom, obrigada a você por estar aqui É um com a prazer gente. também conhecer a todas que estão aqui. Obrigada pela oportunidade, gente. Isso aí. Deixa eu só perguntar, Flávia e Ana Paula, vocês estavam com a mão levantada porque queriam alguma coisa compartilhar? Ou era só que ficou aqui o resíduo ali do... Ficou, né? Então tá. Então, Eliette está na vez. Boa noite, meu nome é Eliette, conheço a área lá de Lara. Nós fizemos já vários encontros juntos, trabalhamos juntos como reikiana, tenho agora participado do grupo e quero também no TIA agora. E a minha palavra é equilíbrio. Muito obrigada, Eliette. Botar o rostinho. Aê. Temos mais duas pessoas para darem o seu oizinho. Vou eu, então meu nome é Tânia, sou lá de longe da Sérvia, mas moro em Floripa e falo aqui de Floripa. Conheci a Dara no Hara também e gosto muito de tudo que ela faz, e eu não participei do TEAR ano passado, então gostaria de conhecer um pouquinho mais sobre esse propósito e o que eu busco mais clareza no todos esses conhecimentos e nesse caminho de propósito. Obrigada. Muito obrigada, Tânia. Muito bom te ver por aqui. Falta uma criaturinha apenas. Eu. Quem mais? Tá me escutando? Sim. Meu nome é Tereza. Deixa eu tentar ligar a câmera. Hoje tô tendo problema. Meu nome é Tereza e eu conheci a Dara através do livro do São Francisco e participei do Medita. Adoro a vozinha dela. E assim, tô gostando muito, tanto que eu tô aqui. E eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. E eu busco autoconhecimento. Perfeito, obrigada, Tereza. Foi. Muito obrigada. Coletei aqui as palavras de vocês. Eu diria que é isso. O propósito do TEAR, quando alguém vê de fora assim, que a gente está acostumado com uma linguagem objetiva, né? Bem linear, assim, nosso mundo. A proposta do TEAR, ela é diferente. É uma proposta circular. A começar pela partilha com o grupo. E os conhecimentos que eu pretendo trazer aqui, que alguns eu menciono, né? Para quem acessou o formulário de inscrição, lá tem uma descrição, mais ou menos, de algumas coisas que eu abordo aqui dentro. E essas ciências antigas, essas sabedorias ancestrais, a maior parte delas, para não dizer todas, né, generalizar, tinha uma linguagem de conhecimento circular. O que é um conhecimento circular? Ele fica, não que ele gira nele mesmo e não sai do lugar, mas imagina como se fosse uma espiral. Então, você visita o mesmo conhecimento uma vez, você adquire determinados significados. Se você volta nele outra vez, você adquire outros significados. Por isso a arte, a gente associa essas sabedorias, né, a gente. Quando eu falo a gente, entendam, né, eu, nós, enfim, dei minha explicação porque que eu uso nós aqui já, porque seria muita arrogância de minha parte falar que isso é construção minha, né, exclusiva. Então, essas... Pronto. Ó a Fernanda chegando aí, boa noite. Boa noite. Boa Desculpa o noite. atraso.
Tudo certo. Pode chegar já falando o seu nome, de onde você fala e em uma palavra o que você busca, Fê. Tá. Meu nome é Fernanda, eu sou esposa do Ulisses e aí eu acho que eu busco o autoconhecimento. Eu acho não, eu busco. Perfeito, muito obrigada. A Jana está entrando também. Boa noite. Boa noite, desculpa, estou no trânsito, mas vou acompanhar daqui. É Tudo bem? uma satisfação imensa estar Pode nesse me grupo, falar. estou muito ansiosa. Que bom. Pode falar para o grupo o seu nome, a cidade de onde você está falando e, em uma palavra, o que você busca? Então, meu nome é Janaína Copete, eu sou de Joinville e sou sua irmã. E o que eu busco é um autoconhecimento, que acho que é o que a gente precisa. Perfeito, muito evoluir. obrigada. É isso aí. Então, a Jana é minha irmã, pessoal. Olha aí. Então, estamos em família, todas nós e todos nós. Então, como eu estava falando antes, o conhecimento que aqui nesse espaço, que é o TEAR, eu proponho entregar, ele é circular. Então, é como se você visitasse um quadro em um museu, se você tivesse um quadro em casa e você contemplasse de fato essa obra. Pode ser uma escultura, pode ser um poema, qualquer obra de arte que converse melhor com você. Em determinado dia, ou na primeira vez que você olhar e contemplar, ela vai falar alguma coisa para você. Ou, enfim, é tão explosivo o que surge desse instante que às vezes a linguagem direta ela não consegue colocar. Isso vai depender do sentimento no seu dia, do que está chamando mais atenção. Às vezes depende até do clima, se está chovendo, se está fazendo sol, que experiências você passou. E ao se deparar com aquela imagem, com aquela ideia, aquilo vai fazer despertar algo em você, uma percepção. Daqui a uma semana, quando você olhar para isso de novo, vai ser diferente. Então, o conhecimento circular, ele é assim. Agora, para dar um exemplo, né, de como essas sabedorias antigas elas funcionam, em geral são versinhos. Versinhos muito sucintos. Por exemplo, agora no nosso momento de concentração, que algumas de vocês puderam estar comigo, eu trouxe uma frase de Jesus, que todo mundo conhece, ou a maioria das pessoas, né? Repete, mas toda vez que a gente revisita, ela pode nos dizer algo diferente. Quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem camadas e camadas de significação dentro dessa frase. E não é objetivo como 2 mais 2 igual a 4. A matemática ainda, a linguagem matemática, eu até vou pedir perdão por ter falado isso, porque ela também consegue ser codificada de muitas maneiras, né? A linguagem matemática, ela é um dos idiomas sagrados também. Tanto que a geometria sagrada, ela parte disso, né? Da matemática divina. Bom, então é isso. Eu estou justificando aqui com a linguagem circular o fato de que o programa de apresentação do TEAR, ele não é extremamente objetivo e linear, como em geral se vê em um curso. Porque ele trabalha com linguagens circulares, e 2, vai depender do grupo. Cada grupo é um grupo. Se o interesse de vocês for de se direcionar mais para determinada área, para determinado tema, assim será. Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem algum comentário a fazer já nesse início? Sobre a questão da música, você ainda vai falar, né?
A ansiedade aqui. Vou sim, Flávia, muito obrigada. Eu vou te eleger como minha secretária aqui, para não esquecer de nada nunca. Ixi, eu acho que eu não sou uma boa secretária, não, porque eu esqueço muitas coisas também. Ah, Mas pronto. sou acostumada a trabalhar com grupos, e essa coisa do grupo se apresentar é uma coisa bem básica, assim, né? Então, por isso que eu dei essa ideia, porque aí você coloca as pessoas para falar, né? Mas Te é porque a agradeço. música, para mim, foi muito intrigante. Depois a gente fala dela, então. Uhum. Vamos já falar da música. Antes de falar da música, eu vou entregar algumas informações importantes para quem tem interesse de saber alguns detalhes mais do formato do TEAR e em seguida a gente vai passar para a música. Eu acredito que apenas a Marielle, que não estava no grupo, que não recebeu, mas eu enviei hoje um exercício, hoje não, enviei segunda para quem já estava lá no grupo, um exercício pequeno de ouvir uma música, olhar para a letra e sentir o que que você recebeu daquilo ali. E é isso que essa é a música que a Flávia perguntou aqui pra gente. Mas antes de falar dela, eu quero entregar algumas informações para vocês. Repetindo, né? Hoje, pode falar, Marielle, antes de eu prosseguir aqui. Ô, Dara, deixa eu te perguntar, como que foi essa questão da música? Cada pessoa poderia escolher a música que quisesse ou tinha uma música para todo mundo? Era uma música única que eu enviei o link para as pessoas ouvirem e sentirem o que que ela informava. Era uma música só. Ah, tá. Não, tudo bem. Obrigada. Nada, nada. Então, hoje, nossa primeira aula é aberta. Semana que vem, temos aula aberta. Podem continuar no grupo, e em março é como se fosse assim uma aproximação nossa, para vocês entenderem como é esse trabalho, para a gente ir se sentindo, né? A partir de abril, o grupo fecha. E aí a gente continua com o grupo fechado, tá certo? Para quem se inscrever e desejar dar prosseguimento aqui com a gente nesse estudo, né? Então, informações importantes. Será toda quarta, semanalmente. A princípio, eu tinha falado, até a Flávia até me perguntou, eu fiz uma confusão com os horários, mas se todos estiverem de acordo, a gente iniciaria às 7h15, das 7h15 às 8h30, porque eu vi que 1 hora, ela às vezes tende a ser muito pouco, mas com esses 15 minutos a gente já ganha um tempo legal. Então, toda quarta, 7h15, todas as pessoas estariam num grupo do WhatsApp, a maioria aqui está, né? E lá tem o link de acesso à nossa sala virtual, que é sempre o mesmo. As aulas todas são gravadas e são postadas numa playlist não listada no YouTube, que vocês têm acesso para a eternidade, sempre que quiserem rever, né? O que mais que eu tenho para falar para vocês? E aí a gente vai caminhando nos temas. Lá no formulário de inscrição, que tem o link na descrição do grupo de WhatsApp, vocês têm alguns detalhes sobre alguns assuntos que a gente aborda aqui. Por exemplo, alquimia. Por exemplo, os elementos da natureza. A gente trabalha muito com contemplação, com meditação, com oração. E, é claro, com artes de todos os formatos possíveis para instigar essas nossas discussões, para fazer despertar esses nossos sentimentos. Artes em todos os formatos. Música, cinema, poesia, muita poesia. A poesia é uma linguagem muito importante. E por aí vai. A gente fala sobre sonhos e interpretação de sonhos, a gente fala sobre sinais da natureza, enfim. Como eu disse no início, a gente recorda esse idioma materno, que está espalhado em toda a criação e que é rico em símbolos para a gente adquirir respostas, para a gente não precisar de intermediários. E aí eu vou usar a palavra que a Marielle utilizou, para a gente ganhar uma autenticidade imensa na nossa vida, para a gente não precisar seguir nada se a gente quiser. Não que a gente seja autossuficiente, muito pelo contrário, mas a gente consegue encontrar respostas em tudo. Então,
A gente trabalha com muitos materiais, né, diversos. Em geral, tem muitas tarefinhas de casa simples mesmo, de coisa do dia a dia, para a gente notar as coisas de uma forma diferente. Construir o nosso olhar mais sensível, mais perceptível, mais aberto para coisas que às vezes podem passar despercebidas. Recomendo quem continuar comigo, ter um caderninho, um fichário ou uma pasta, se quiser, né, coletar esses materiais, por exemplo. O primeiro material que a gente tem é a letra da música de hoje, né? E, enfim, fazer as suas anotações e tudo mais. Tenho um presente para quem se inscrever até amanhã. Quem gostou da aula de hoje, né? A gente ainda tem um trecho pela frente. Eu tenho um presente, que é um e-book com uma curadoria que eu fiz selecionando 110 obras, entre filmes, livros, seriados e curtas-metragens que expandem o nosso olhar. Então, para quem se inscrever até amanhã, o valor da mensalidade, né, a partir de abril, ele está em R$ 120, que é um valor bem acessível, bem tranquilo, e inscrevendo-se até amanhã você ganha esse e-book bem especial. Foi uma delícia fazer essa construção, fazer essa curadoria, são obras muito especiais para mim, e eu adoraria compartilhá-las com vocês. E a partir do dia 21, esse valorzinho ele aumenta um pouco mais, tá? Da mensalidade. Mas tudo está lá no formulário de inscrição para vocês, que está no link da descrição do grupo do WhatsApp do TEAR 2025. Qualquer dúvida pode escrever no grupo, porque pode ser que a sua dúvida seja a dúvida de outra pessoa, ou pode escrever para mim no privado também, tá bom? Alguma dúvida sobre essa questão de formato? Senão a gente parte para a nossa análise da música de hoje. Eu tomo água o tempo todo aqui, tá, pessoal? Bom, então vamos lá. A música que eu coloquei para vocês é a música de um compositor cubano chamado Silvio Rodríguez. E ela é uma canção em espanhol de título La Massa. Massa é marreta, ou massa mesmo, né? Massa com C cedilha, marreta. Esse instrumento para derrubar, né? Para marretar, derrubar a parede e tudo mais. E quem é que não tinha a letra? Podia compartilhar aqui no WhatsApp já. Mas, enfim, eu peço perdão para quem não teve acesso à música, mas eu vou pedir às pessoas que ouviram para compartilharem as suas impressões. Flávia, se você quiser já iniciar, que você tinha demonstrado já que foi, não sei que palavra que você usou, misteriosa, enigmática, não entendi o que você falou. Não, eu falei instigante. 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 É uma coisa muito louca, né? Assim, porque falar de marreta, né? O que seria da marreta sem a pedreira, né? Eu fiquei pensando, gente, né? Que coisa menos poética é uma marreta, né? Mas é uma marreta, uma pedreira, né? Então você diz que derruba paredes, né? Então, assim, ela destrói coisas, né? E quando a gente destrói, a gente pode estar destruindo para uma coisa ruim, mas pode destruir para depois reconstruir. E destruir um muro, por exemplo, né? Pode ser que você está abrindo uma possibilidade de entrada, né? Então, tudo, como, né, você fala, tudo tem pode ter vários significados, né? E, então, e ele está dizendo, né, na música que o que não seria de várias coisas, né? Se não existisse isso, se eu não acreditasse, né, se eu não acreditasse no equilíbrio, se eu não acreditasse na minha vida, se eu não acreditasse, o que seria de tudo isso? Seria uma marreta sem pedreira, né? Seria, então, lá um instrumento que não serviria para nada, né? Uma coisa assim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de
de ser subjetiva, eu sou sempre meio objetiva, sou sempre meio terra, né? Sou Capricórnio, ascendente de Capricórnio, mas eu tenho a lua em Câncer, que eu acho que me salva um pouco, não sei, né, o que as pessoas aí entendem de astrologia, mas enfim, eu sou muito assim, pé no chão, embora eu seja aventureira, eu gosto muito das coisas diferentes, gosto de ser autêntica também, né? Mas eu tenho dificuldade de não ser racional, né? Então, quando eu pego uma coisa, né, uma poesia, eu tenho dificuldade até de gostar de poesia, de ler um livro de poesia, porque eu falo, mas espera aí, está faltando, né, uma sequência e tal. Mas eu acho lindo, acho muito lindo. Eu me emociono com várias coisas, a música mesmo, a melodia, né, o arranjo, instrumentos lindos, a música é muito bonita, né? E como eu falei assim que eu estou querendo paz interior, que eu estou num momento assim de mudança da minha vida, um monte de coisa. Então assim, eu estou, embora eu fale que eu sou muito objetiva, e tem umas coisas, né, muito difíceis de sentir, ultimamente eu estou sentindo muito, né, de uma separação, de uma mudança de casa, uma mudança de vida, e, enfim, eu estou nesse momento assim que a música me tocou, e o que eu queria dizer é que nesse momento eu gostaria de uma música mais alegre, né, gostaria de uma melodia mais alegre, e ela é uma melodia assim densa, né, assim, que pode... Quando eu escutei, eu achei muito linda, mas é aquela coisa que me lembra tristeza, um pouco, assim, né? É isso, falei demais. Adorei, Flávia, muito obrigada pela sua partilha. Então, Imagina. apesar de você falar, né, sou muito racional, mas o que te tocou de pronto foi o som, né? O sentir, assim, dessa melodia, porque, de fato, mesmo que ela não tenha letra, ela te leva para um lugar, assim, bem no centro, um lugar grave, né? É, É. Quando a gente combina com a letra, com a ideia que o Silvio Rodrigues traz, aí eu acho que leva para um local que pode ser dolorido, justamente se a gente está em um processo de repente, ser essa marreta, de estar destruindo muralhas, de estar destruindo estruturas antigas para reconstruir uma coisa nova, né? E todo o esforço dessa poesia dele é assim, é pensar o que resta de mim se não é isso que eu já sou, não é? Porque ele fala assim, e aí eu vou ler um trechinho para as pessoas se conectarem, né, para a gente se conectar todos juntos, assim. Ele diz assim, e se eu não acreditasse na balança, na razão do equilíbrio, o que seria? E se eu não acreditasse no delírio? Se eu não acreditasse na esperança, o que seria? O que seria se eu não acreditasse no que eu faço? Se eu não acreditasse no meu caminho? Se eu não acreditasse no meu som? Se eu não acreditasse no meu silêncio? E aí ele traz uma resposta. Eu seria um amontoado feito de cordas e tendões, um revirado de carne com madeira, um instrumento sem maiores resplendores do que luzinhas montadas para cima. Então ele se coloca assim, se não fosse tudo isso, né? E ele coloca o centro do ser como aquilo que você crê. Se não é isso que você acredita, é só um amontoado de coisas. E aí o tear, ele não é tear, ele é só um novelo de lã que ainda não recebeu, ainda não se transformou em arte. A gente pode pensar assim. Então, voltando a um propósito desse trabalho aqui, por que tear? É justamente isso, é juntar todos esses fios. Juntar todos esses fios de uma forma organizada para a gente construir algo belo. Você pode pensar em utilidade também, mas primariamente algo belo, porque a utilidade ela é muito particular também.
Às vezes a gente pode achar cruelmente que a vida de alguém é inútil. Ora lá, fica sentado lá na praça o dia inteiro, não faz nada. Ora, tem tanta riqueza aí dentro dessa criatura, né? Depende dos olhos de quem vê. Enfim, então tem muitos outros pormenores dentro desse poema aqui do Silvio, que a partir do momento que você começa a se aproximar das palavras também que ele usa, você consegue acessar outros significados, né? Por exemplo, ele diz assim, e aí a gente volta à palavra da Marielle, autenticidade. O que seria? O que seria da marreta sem pedreira? Aí ele responde, seria um testa de ferro do traidor dos aplausos. Aí você fica, meu Deus, que confusão, calma, deixa eu entender. O que é um testa de ferro? É uma pessoa que representa. Ela representa algo que ela não é. Então, essa pessoa que está representando algo que não é, ela atrai os aplausos que recebe. Porque ela não é real, ela não é verdadeira. Então, é muito profunda essa letra. Eu, particularmente, eu mandei a versão do compositor para vocês, dos próprios Silvio Rodrigues, que é quem está cantando, mas tem uma versão linda, cantada por Mercedes Sosa e Shakira. Fica a coisa mais linda na voz delas, porque elas têm são vozes femininas muito distintas, mas que trazem uma carga emocional imensa, assim. Depois eu coloco lá no grupo essa versão também para vocês ouvirem. Mais alguém ouviu a música, leu a letra, gostaria de compartilhar a sua visão? Eu não vi a letra, eu só vi a música, recebi ela também mais em cima da hora. Não estava com muita disponibilidade de ouvir, assim, com muita concentração e tentar traduzir, mas eu fiquei com a parte da melodia que me encantou, que eu serenei, eu fiquei serena ao ouvir e me deu, assim, paz. Tive pena, por exemplo, agora você comentar, eu não ter acessado a letra, ou tentar traduzir enquanto ele cantava, mas ela me envolveu. Tive uma visão diferente da sua. Mas valeu, muito interessante. Então, cada pessoa vai ter um fundo, um pano de fundo sobre o qual essa arte, essa ideia, ou seja lá o que for, isso vai chegar, né? E entendam, aqui a gente usa a arte como um instrumento de conhecimento, de autoconhecimento. Mas isso é qualquer coisa. Uma pessoa chega para você e fala alguma coisa, a Ana vai receber de um jeito, a Flávia vai receber de jeito, eu vou receber de outro. É a vida. É esses fios, né, se entrelaçando. Fê, pode falar. Oi, eu vou falar aparecendo, porque senão fica esquisito para mim. Eu gostei muito da música, né? Dos violões, o arranjo da música foi maravilhoso. E quando eu ouvi a primeira vez, eu lembrei de Mercedes Sosa. Agora você falou da Mercedes Sosa, né? Eu acredito que seja da mesma época, mais ou menos, né? E eu ouvia muito ela, então soou bem nos meus ouvidos, assim, né? Quanto à letra, eu achei, teve partes que agora você explicando, para mim, clareou, mas eu fiquei meio em dúvida, não sabia muito bem como interpretar, né, os versos ali, ligar um no outro. Então, deu uma esclarecida, mas o que eu mais gostei foi assim, o que seria uma coisa sem a outra, né, o conjunto, né, o que seria a marreta sem a pedreira, né? Então, o que seria a gente sem o outro? O que seria eu sem, né, eu sem acreditar em mim, que também não deixa de ser uma visão, né, de mim mesma, que eu preciso aprender a ter. Então, eu achei muito bonito isso. A gente, na verdade, sozinho a gente não é nada, né? Então, é isso. Um pouquinho só do que eu entendi. Fala que eu também ouvi. O Ulisses também ouviu comigo, né? Então a gente também conversou um pouquinho aqui. E mais ou menos isso. Feitos, né?
Só isso. Agradeço a participação de vocês. Então, essa letra, ela justamente, ela tem algumas partes que elas soam confusas, mas é justamente isso, se a gente começa a brincar com, é uma provocação. A gente começa a brincar com esses significados, e não quer dizer que ele seja idêntico para todos, né? Veja, essa é a forma como a Fê viu, de a marreta e a pedreira serem como seres, né? Que se complementam, que atuam juntos. Perfeito. E essa é a riqueza aqui desse nosso grupo também, porque cada pessoa vai ter um olhar e a gente vai construindo juntos. Deixa eu dar um spoiler lá para frente, depois que a gente passar por uma série de conhecimentos de base, vou falar assim, das sabedorias ancestrais, chega um momento em que a gente se debruça sobre os nossos próprios sonhos. E a gente tem um momento muito legal, que é começar a observar os nossos sonhos. Para quem não lembra dos sonhos, fica tranquilo, a gente fala por que a gente não lembra dos sonhos muitas vezes. E aí a gente compartilha um sonho, e às vezes tem uma interpretação, e outra pessoa vê outra coisa, e a outra coisa. É muito interessante, porque acaba que a nossa mente aqui, individualizada, ela está conectada com um todo que é muito maior. E Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Era a maneira como ele explicava, por exemplo, como que crianças de 6, 7 anos de idade sonhavam com símbolos que estavam nos cadernos dos esotéricos, dos alquimistas, dos iniciados. Como assim? Ora, a mente da criança tinha, assim, uma... Bom, aí se a gente começar a entrar na ciência espiritual, né? Esse ser tem um espírito milenar, com muitas memórias arquivadas. Então, não é uma folha de papel em branco, né? Já tem uma bagagem imensa. Então, permite isso, esse estado de abertura da criança, permite com que ela receba com mais fluidez isso, essas ideias, essas imagens. E por isso que é tão importante incentivar a arte nas crianças pequenas, né? E estimular isso com o tempo. Se houver essa vazão. Mas o que acontece no nosso mundo, que considera a arte algo inútil, aí acaba que a maior parte de nós desiste. Em algum momento larga o lápis de cor para um lado e aí vai, né? Enfim, só escrevendo letrinhas e números, mas o tear se propõe a resgatar essa nossa mente brincante também. Mais alguém deseja compartilhar a sua visão sobre a música? Daqui a pouquinho a gente já vai ter que ir se encaminhando para o encerramento do nosso encontro, que acaba 8h30, tá? Pode falar, Fê. Vou falar de novo, então. Não, é que isso você falou agora, né, de que a arte, a gente acaba se afastando disso, né? E eu confesso que eu tenho esse problema, né? Porque a única coisa que eu sei desenhar é a casa com os bonequinhos de pauzinho, assim, né? Então, a gente fala que o desenvolvimento da letra, né? A gente vai desenvolvendo e muda a nossa letra, a forma de escrever. Mas o desenho, ele ficou lá atrás, né? Nos 5, 6 aninhos. Então, que você não desenvolve. E isso eu acho que me causa dificuldades na vida hoje, por exemplo, né? Nas coisas que a gente faz num voluntariado que eu faço, que tem alguma coisa com criança, e aí eu me vejo sem ferramentas para trabalhar em algumas questões que exigem uma arte, porque eu estou lidando com criança, né? Ou que eu quero despertar alguma coisa do inconsciente, ou uma coisa menos lógica, né? Então, até entrar no tear foi assim, uma questão, nossa, será que eu vou dar conta? Se eu não sei nada de arte, né? Então, é isso, só um desabafo. Pois é, mas isso é mais um conceito, né, que a gente aprendeu e a gente vai desaprender. No início eu comentei que essa linguagem simbólica, essa linguagem imagética,
que está codificado em toda a criação, é um idioma, e é o nosso idioma materno. A gente nasce com ele, mas a gente acaba, por falta de prática, esquecendo. É igualzinho. Se você não tem história de um monte de gente, meu pai falava alemão até os 9 anos, depois não praticou mais, e aí esqueceu. Mas eu aposto que se ele viajar para a Alemanha, rapidinho ele começa a se recordar. Com a gente é a mesma coisa. Então o tear tem essa função, estimulando muito, muito suavemente, muito brincantemente, muito conversadamente aqui, a gente vai resgatando essa linguagem da arte. E não é algo que a gente precise, de fato, aprender. Tudo bem, a gente vai lapidando, né? A gente vai construindo, a gente vai brincando com esses conceitos, mas é mais um recordar. Então não se preocupe. A gente vai cozinhando essa memória em banho-maria, assim, para ela ficar madura, para ficar mais disponível para nós. E isso é o que vai permitir com que a gente compreenda novamente essa linguagem que está em tudo, que está nas nuvens, que está nas plantas, que está nos seres que visitam as nossas casas, que está nos nossos sonhos, que está nas sincronicidades da nossa vida. Que esse é o grande objetivo. É a gente entender essa linguagem para nunca mais nos sentirmos sozinhas e sozinhos nesse mundão aqui, porque as respostas estão em toda parte, como o Tagore falou. Se a vida não tem fim, onde está o objetivo da vida? E ele diz em toda parte. Está no caminho. O caminho é a vida, o caminho é a verdade. E essa linguagem permite a gente acessar e se sentir. E, gente, tem a minha gatinha tá ali atrás, vocês viram? É a linguagem desses bichinhos aí, né, também. Uma linguagem sentida. E isso tem muito a ver também com o tema dessa música, né, de trazer uma marreta, como a Flávia colocou, né, nada poético, objetos totalmente grosseiros. Assim. Mas olha só, curiosamente, né, esse ano, dentro do conhecimento africano, nós estamos vivendo um ano regido por Xangô e outros orixás, mas Xangô sendo o principal. E Xangô se chama ele de Rei das Pedreiras. Ele é o cara que tem a marreta para derrubar a pedreira. E o que é, né? O que seria derrubar essas pedreiras? De fato, derrubar essas muralhas antigas, essas estruturas rígidas que nos atravancam. É reconstruir, é desenrijecer. E outra, né, você falou lá do trabalho com as crianças, às vezes é só uma questão de saber fazer as perguntas certas, porque eles já sabem. É só perguntar uma coisa assim, só um estímulo, uma provocação que dá na linguagem deles, né, dos pequenos, e eles vão sair desenhando as suas coisas. E não precisa de um grande movimento seu, mas só uma palavra, às vezes ativa, né, porque neles já está muito reverberante essa criatividade, não é? Enfim, então esse ano é regido por Xangô, então o lance é realmente derrubar as nossas pedreiras assim da rigidez, porque isso em termos de crescimento espiritual, expansão da mente, conhecimento e autoconhecimento, permite com que a gente abrace o mundo. Nossa cabeça tem que ser grande o suficiente para caber o mundo inteiro. A gente vive numa realidade que ela é limitada aqui na 3D, né? Aqui no planeta Terra. Depois do desencarne, a coisa fica muito mais fluida. Então, quanto mais liberdade, quanto mais flexibilidade a gente tiver, mais fácil a gente vai conseguir navegar por outros mundos. Tem a ver com isso também. O tear não é um trabalho só para agora, é um trabalho para agora e para depois. E antes de a gente ir rumando aqui para o nosso encerramento, não sei se vocês já ouviram falar, mas o Michelangelo, aquele artista, né, do passado, assim, muito famoso, ele dizia que a escultura, a obra, estava presa dentro da pedra. A única coisa que ele tinha que fazer era libertá-la, era tirar, remover o excesso para que aquela obra se manifestasse.
Então, quando a gente fala de conhecimento, autoconhecimento, construção pessoal, não é como se a gente precisasse fazer grandes obras homéricas, construir castelos e mais coisas. Hum, É derrubar as muralhas com a marreta. Derrubar as muralhas. E aí essa luz, essa criatividade, esse potencial, ele vai se revelando naturalmente. E ao longo do tear, a gente tem algumas ferramentas que nos auxiliam a reconhecer esses potenciais, essas forças. A Flávia mencionou astrologia, né? Eu trago alguma coisa aqui de astrologia, de astrosofia, e isso nos auxilia muito também. Bom, espero que eu tenha, no mínimo, despertado a curiosidade de vocês, despertado a curiosidade desse ser brincante que, que quer aí derrubar essas pedreiras, né, e ver o que tem aí dentro que está querendo sair. Isso é a autenticidade, né? Isso é o encontro consigo, isso é a realização de si. É derrubar o que existe de rígido, antigo e inútil. Agora eu vou usar essa palavra inútil, porque só nos poda, para que a gente possa viver o máximo. Vivendo em verdade, vivendo em amor, vivendo em tranquilidade, em paz. E derrubando muralha quando precisar, mas isso faz parte do caminho, mas sendo fiéis, sendo verdadeiros nas nossas escolhas, né? Lúcidos e fortes. Então, nesses exatamente 9 minutinhos finais, vamos novamente encontrar uma postura confortável e fazer inspirações profundas e exalações longas. E sente o ar entrando pelas tuas narinas, inflando os teus pulmões, enchendo o ventre, percebendo os atributos desse elemento que te preenche de vida, de suavidade, de leveza. E deixa todas essas ideias, todos esses sentimentos irem sedimentando, como se você tivesse chacoalhado um globinho de Natal e agora aquelas partículas começassem a descer, assentando no fundo. Vai respirando e percebendo os ecos dentro da tua mente. O que restaria se todas as partículas submergissem, assentassem no fundo e as águas ficassem cristalinas? O que restaria dentro de ti?
Que sentimento? Dirigimos o nosso pensamento ao mais alto, da maneira como nos é familiar. E direcionamos um sentimento de agradecimento pelo dia, pelo encontro, pela oportunidade. Por tudo que nos trouxe até aqui. E por tudo que há de vir. Agradecemos aos nossos mentores pessoais, aos nossos guias e benfeitores, guardiões. E agradecemos a oportunidade da vida, da consciência. Eu agradeço a presença de cada um e cada uma de vocês, assim como dos que tiveram que sair antes. Agradeço a todos aqueles que irão assistir este momento em algum tempo.